amoroso, e eu me senti muito acolhida ao chegar nesta cidade. Amém, amadinhos? Amém. Glória a Deus. A palavra diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Amém. Amados, essa palavra, ela é tão conhecida, né? Principalmente o primeiro verso, que o salmista Davi, ele declara, né, a felicidade de ter o Senhor como seu pastor. E ele chega e ele diz assim: o Senhor, ele é meu pastor, nada me faltará. Em outras Bíblias corrigidas diz: de nada terei falta, né? E a gente, quando começa a meditar nessa palavra, a gente se alegra. Você encontra essa palavra em adesivos, né, no carro, na porta de uma loja. Você encontra essa palavra muitas vezes na boca de pessoas que nem conhecem muito sobre as Sagradas Escrituras, nem conhecem muito sobre Davi, mas você encontra pessoas falando sobre essa palavra. E eu estava outro dia meditando a respeito desse processo. Nós todos conhecemos que Davi, ele era um pastor de ovelhas, né? Ele era um improvável. Talvez, aleluia, olhando para mim, para você, nós olhando para dentro de nós, a gente não vê muita possibilidade de estarmos à frente de guerras, de batalha, de assumir determinadas responsabilidades, porque nós olhamos para dentro de nós e não vemos em nós capacidade alguma, né? Como da mesma forma em que o pai de Davi não viu em Davi a capacidade dele ser um líder de uma nação, porque ele era um jovem pastor e ele tinha filhos que já eram experimentados em lutas, né? E a Bíblia nos relata desde o início, né, o povo de Deus sempre em guerras, né? Hoje a nação de Israel ainda está em guerra, né? Está nessa batalha muito grande aí que a gente está vendo pela televisão. Mas nós aqui, como povo escolhido de Deus, enfrentamos muitas batalhas no mundo espiritual, enfrentamos muitas guerras, que muitas vezes a gente olha e diz: Senhor, será que eu vou superar toda esta situação? Será que eu vou conseguir? Mas quando a gente lê o Salmo de número 23, amados, a gente vai meditar como é pastor de ovelhas. Na minha terra, ali no Ceará, meu pai era agricultor e ele tinha algumas ovelhinhas, né? E o pastor de ovelha, quando a gente ia levar a ovelha para o pasto, nós íamos atrás das ovelhas, né? A ovelha na frente e a gente ia atrás. Eu digo a gente porque eu cheguei a fazer isso juntamente com meu irmão caçula, né? E a gente ia atrás, a ovelhinha na frente para o cercado. Só que no Oriente, e Davi, ele era um pastor de ovelha, e os pastores de ovelhas lá no Oriente, eles vão à frente da ovelha. A ovelha vai atrás, né? E o pastor, ele guia as ovelhas. Ele que sabe aonde ele vai encontrar um pasto bom para a sua ovelha. Ele que sabe um local apropriado dele passar a noite. Ele que sabe aonde ele vai, aleluia, ficar ali com o seu rebanho, num local onde aquele rebanho não vai ter risco, onde aquele rebanho não vai ter perigo algum ali nas noites frias do deserto, muitas vezes. E quando Davi, ele começa a olhar para a ovelha, como nós vimos aqui, ó, a irmã leu a passagem em que Jesus multiplica pães, né? E aqui Davi, ao olhar para o seu rebanho, a Bíblia diz que Davi, ele gostava de recitar louvores ao Senhor. Salmos é um livro de cânticos, né? É um livro de louvores, porque Davi, ele gostava de louvar o Senhor.
E Davi, ele olhava para as suas ovelhas, e eu imagino que Davi dizia assim como eu desejo que as minhas ovelhas estejam guardadas, protegidas, eu levo elas sempre para lugares bons. Da mesma forma é Deus cuidando de nós. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor. E ele começou a imaginar, jamais Davi ia levar as suas ovelhas para um penhasco. Jamais Davi ia levar suas ovelhas aonde ele via que tinha lobos e chacais aonde pudesse devorar as suas ovelhas. Pelo contrário, nós ouvimos, aleluia, quando Davi chega até Saul e ele diz assim: olha, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, quando veio um urso, e ele lutou contra as ovelhas de meu pai, e eu matei o urso e tomei a ovelha daquele urso. Veio também um leão e eu tomei a ovelha da boca do leão. Então ele diz assim: jamais eu vou querer perder nenhuma ovelha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele diz assim: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele diz assim: ninguém e nada vai me tocar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Aleluia. Porque eu sei quem está na minha frente. Eu sei quem é que está me orientando. E eu sei para onde Ele vai me levar. Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, a promessa para nós é chegarmos nas mansões celestiais. Aleluia. A promessa que foi feita a nós foi que ele iria para o Pai, ele iria preparar um lugar, e quando ele preparasse este lugar, ele voltaria e nos levaria para estar com ele para sempre. Jesus, ele diz, aleluia, isso, e várias vezes ele diz: aleluia, não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque nós não somos daqui. Ele, como nosso pastor, ele está nos guiando, aleluia, a chegarmos do outro lado, em pastos verdejantes, em lugar de águas tranquilas, em lugar que você pode ter a sua alma, aleluia, sobre o refrigério dele, aleluia. Amados, às vezes nós encontramos, e hoje muito, a gente encontra, a igreja com pessoas passando processos de ansiedade, depressão, medo, o espírito do medo. Satanás, ele pega uma brechinha assim e ele diz: agora você está perdido, agora você não vai mais conseguir, agora você não vai mais vencer, agora você está aprisionado. Você encontra homens e mulheres com a saúde perfeita, mas a mente atingida pelos dardos inflamados do maligno, sem força, irmãos, para guerrear, sem forças de trabalhar, sem força de sair da sua casa, sem ânimo para olhar para a sua família e cuidar do seu lar, porque o inimigo tem encontrado essa brecha e lançado esse medo. Mas eu quero nessa tarde de hoje, o Senhor, aleluia, nos impulsiona a dizer, aleluia, para cada um que está neste lugar: se você tem o Senhor como teu pastor, não tenha medo, porque Ele vai te levar, aleluia, a lugar seguro. Ele é quem está na nossa frente, é Ele quem nos direciona, aleluia, glória a Deus. Ele que está dizendo: eu sei o que é bom para você. Nós encontramos quando Jesus, aleluia, ele em uma conversa com os discípulos, ele diz assim, os discípulos dizem assim: Senhor, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar, queremos aprender a falar com o Pai. Aí Jesus, ele vai ensinar da forma mais gentil, da forma mais simples e mais segura de chegarmos até o Senhor Deus. Ele diz assim: quando você for orar, você diga: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus diz assim: quando você for orar, você não se preocupe de procurar Deus lá no centro, você não se preocupe em procurar Deus lá no monte, você não se preocupe em procurar Deus numa imagem de escultura, você não se preocupe em fazer romarias para chegar até Deus. Você, quando for orar, diga: venha a nós, traga para nós
o teu reino, que o teu reino desça, que o teu reino venha sobre nós. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele diz: peça ao Pai que traga o reino dele para nós. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde: o reino de Deus está sobre este lugar, porque já houve uma oração, já houve um clamor neste lugar. Então o reino de Deus está sobre nós. Glória a Deus. Aí ele diz: aí você diga assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. E quando, aleluia, muitas vezes nós vamos orar, eu dobro os meus joelhos. E quantas vezes eu e você nos pegamos dobrando os joelhos: Senhor, eu não quero morar naquela casa, eu não quero mais morar naquele bairro. Senhor, a minha oração é que tu afaste de mim aquela vizinha barulhenta. Senhor, a minha oração é que eu não encontre com nenhuma pessoa que faça o mal, que eu não me encontre com nenhuma pessoa que tenha um coração ruim. Senhor, que eu não encontre um homem mau. Me livra, me guarda. E o Senhor fica olhando e diz assim: o que é que ela está pensando que está falando? Se sou eu o seu bom pastor, se sou eu para onde sei que vou levar ela, se eu sei para que lugar aonde eu vou plantar ele ou ela, se eu sei para a direção certa onde ela vai se dar bem. Irmãos, quantas vezes a gente questiona, quantas vezes eu digo: não, para aí não, Jesus, para chegar até aqui você pensa que foi fácil para mim? Mesmo sabendo disso, eu olhei em volta. E muitas vezes, irmão, nós fazemos como a mulher de Ló. Nós olhamos em volta: mas eu vou deixar, eu vou abrir mão disso aqui, eu conquistei. Olha, muitas vezes quando nós nos pegamos, irmãos, quantas vezes você e eu se pega com os pensamentos: isso aqui foi eu que conquistei com o meu suor. E o Senhor diz: foi não, amadinho, foi eu que te dei com a minha bondade, foi eu que te dei com a minha misericórdia. Davi, irmãos, ele é um homem segundo, foi um homem segundo o coração de Deus. Porque aqui ele chega, aleluia, e ele olha e diz: eu sou totalmente dependente de Deus. Glória a Deus. Eu sou totalmente dependente da glória dele, do agir dele, do mover dele. Ele é meu pastor, ele está na minha frente, aleluia. E ele leva consigo um cajado que me traz segurança. O cajado de Deus, esse cajado desse pastor, irmão, não é um cajado para bater. Muitas vezes, ainda quando criança, eu ouvia a pessoa dizer assim: ontem no culto de ensino o cajado desceu. Ou seja, entendia que tinha sido uma bronca muito grande. Mas quando você aprende, quando você conhece o bom pastor, quando você entende que esse pastor, ele não vem atrás de você, ele não corre atrás de você, ele não fica dependendo da sua e nem da minha vontade. Nós é quem dependemos da vontade dele. Quando nós conhecemos que, aleluia, esse pastor, ele tem na sua mão um cajado que protege eu e você, um cajado, aleluia, que nos guarda quando nós estamos quase perecendo. Ele usa esse cajado para nos resgatar, um cajado que quando nós estamos, aleluia, à frente do nosso inimigo, ele usa aquele cajado como uma flecha para atingir os nossos inimigos. Quando você começa a ver Jesus dessa forma, ele sendo seu pastor, você não tem medo, aleluia, do escuro. Você não tem medo de fazer como Abraão. Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te levar, eu vou te mostrar. Quando Abraão saiu do meio da sua família, ele não saiu como eu que saí do Ceará para Franca. Ele saiu aleatoriamente, ele saiu caminhando. Ele foi direcionado por Deus. Ele foi, aleluia, no caminho a qual o Senhor ia direcionando para ele. Ele precisava, aleluia, estar em uma terra.
Ele precisava, aleluia, ser pai de uma grande nação, mas ele não podia crescer ali onde ele estava. Se fosse outro, dizia: não, eu não posso sair daqui. É aqui onde a minha família, aleluia, cresceu. É aqui onde eu vou terminar os meus dias de vida. Quantas pessoas, irmãos, apegado com o seu eu, morrendo, segurando uma corda, achando, aleluia, que está longe de chegar no chão e está só alguns metros de pisar em solo firme. Aí, aleluia, quando Davi diz assim: o Senhor, Ele é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, pelos olhos da fé, eu posso ver Jesus, aleluia, ali, aleluia, na minha frente, me direcionando, dizendo: não temas, porque eu vou levar você para pastos verdejantes. Eu vou levar você para um lugar aonde você vai ter mais tranquilidade, aonde você vai ter paz interior. Aleluia. Glória a Por Deus. que nós não entendemos isso, irmão? Por que ultimamente a igreja do Senhor, a noiva eleita, aleluia, aquela que é chamada, aleluia, para participar das bodas, temos medo de poucas coisas? Eu nunca vi, aleluia, como eu estou vendo hoje. As pessoas choram, se desesperam quando Deus recolhe um da sua casa, uma flor do seu jardim. Eu participei de velórios aonde eu ainda criança, aonde pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Eu participei de velórios de crente, aonde pessoas aceitavam a Jesus, porque havia uma alegria no meio daquele povo. Aleluia. E aqueles que não conheciam diziam: por que vocês estão cantando no velório? Porque essa vida aqui não vai mais se perder. Esta vida aqui foi recolhida. E hoje, quando alguém morre, você vê crente desmaiando, você vê crente sofrendo. O que houve? Foi embora, voltou para casa, amadinho. Está no seio do seu Senhor, está, aleluia, descansando, aleluia. Foi para um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, aleluia, porque nós estamos perdendo a essência de onde nós somos e para onde nós vamos. Nós estamos perdendo a essência do que é este lugar tão glorioso, do que é estar na presença do Senhor. Davi estava lá no campo e ele começa a dedilhar com a sua harpa e ele diz: ele vai me levar, aleluia, a um lugar de águas tranquilas, ele vai refrigerar a minha alma. Não importa se estava calor, não importa se ele estava sozinho, mas ele diz: ele refrigera a minha alma. Glória a Deus, aleluia. E guia-me pela vereda da justiça. Aleluia, estar na vereda de justiça, aleluia, é a melhor coisa, porque é por amor do nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu te lembrar, que você já sabe disso, mas deixa eu te lembrar: tu tem um Deus que é justiça. Tu tem um Deus que olha para a tua casa e diz: eu não esqueci de você. Você tem um Deus que diz: não é qualquer um que vai te tocar, não é qualquer um que vai fazer o que quer com você. Muitos podem olhar e dizer: é só uma crentinha, é só um crentinho, é só um pastor aposentado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há um Deus de justiça que olha para você, que diz: não toca na menina do meu olho, não mexe no que é meu. Eu preciso me lembrar disso todo dia. Eu preciso, aleluia, e você precisa se agarrar com isso todo dia, para você continuar firme. Crente não anda, crente marcha. Crente, aleluia, glória a Deus, não estaciona, ele está na posição de combate. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí quando ele chega e diz assim: mesmo que eu vá no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo.
Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque a morte não existe para quem tem fidelidade com Deus. A morte não existe para quem tem compromisso com Deus. A morte não existe para quem sabe para onde vai. A Bíblia diz que nós vamos ser diferentes. Nós vamos passar da morte para a vida. Aleluia. Eu vou sair, aleluia, da luta para o gozo. Eu vou sair da tristeza para a alegria. Eu vou sair da enfermidade, aleluia, para um lugar onde nunca haverá dor. Aleluia. E quando Davi, ele canta, ele louva, aleluia, ele diz assim, irmãos, aleluia, porque a vara e o cajado de Deus consola ele. E ele finaliza, eu acho lindo, quando ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão uma vez por ano, todos os anos. É assim? Todos os dias. Todos os dias das nossas vidas. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Ele diz certamente, com certeza, ele é categórico a falar, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí ele continua: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer algo que o Senhor mandou te dizer. Aleluia, a bondade está do teu lado, a misericórdia está do outro. Você sabe o que é isso? Mesmo quando você errar, a misericórdia te segura e diz: fica de pé, se levanta, caminha atrás do teu pastor, não desiste do pastor, porque eu sou a misericórdia que estou contigo. Ele disse: a bondade vai do outro lado. Ele diz: não tem perigo de você cair, porque quando você pensar, aleluia, em desistir, a bondade do Senhor chega e diz: filha, fica de pé, fica de pé que eu estou contigo, fica de pé que eu não desisto de você, fica de pé que o espaço é verdejante, fica de pé que a casa é de consolo. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, eu esqueço dessa palavra, muitas vezes eu esqueço desse louvor, quando, aleluia, ele diz: olha, prepara uma mesa perante mim. E quando eu cheguei aqui na igreja, que eu olhei para essa mesa, para esse título, Tarde da Bênção, eu disse: meu Deus, se nós pudéssemos olhar com os olhos espirituais a mesa que o Senhor preparou para nós, aleluia, água fresquinha, irmão, água sem nenhuma contaminação, porque é água da vida, é água que jorra do trono de Deus, é água que traz renovo, é água que traz esperança, é água que traz saúde, é água que traz, aleluia, alegria para a nossa alma. Aleluia. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos tão preocupados com essa matéria, que eu estou tão preocupada com esse corpo, que se a gente pudesse, a gente usava todo dia uma roupa diferente, que se a gente pudesse, fazia todo dia um botox legal no cabelo, que se a gente pudesse, estava toda animada. Hoje nós estamos tão preocupados com a nossa casa, e isso é bom, porque aqui é o templo do Senhor, mas ela não é a minha única preocupação. A casa onde eu moro não é a minha maior preocupação. Eu estou preocupada em alimentar carne. Eu estou muitas vezes preocupada, aleluia, em fazer algo que traga conforto para mim. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: nós somos formados da tricotomia. Nós temos corpo, alma e nós temos o Espírito. Aleluia. Você alimenta o Espírito, lê a palavra. Amém. Você alimenta o Espírito, faz uma oração. Você alimenta a sua carne. Você vai no médico, cuida, isso é bom. Você vai na academia, é bom. Mas o que é que você está fazendo com a sua alma? O que você está fazendo com a sua alma? Amadinha, quando eu descobri isso, eu fiquei apavorada.
Porque eu só me preocupava com o corpo e o espírito. O corpo e o espírito. Mas quando eu li aquela passagem que, aleluia, o Senhor diz assim: louco, se te pedir a tua alma, o que é que tu tem para mim? Quando falou da alma, como está a nossa alma? Você vai, aleluia, nos Salmos, aí Davi está conversando com a sua alma. Olha a inteligência desse homem. Olha a particularidade que esse homem tinha com Deus. Um homem comum, como eu e você. Ele diz: por que te abate, ó minha alma? Por que tu está aflita dentro de mim? Espera em Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmão, você olha, a pessoa é linda, está ótima, mas o semblante não é um semblante alegre. A alma está sofrendo, a alma está angustiada. Por que, missionária? Porque tudo que diz respeito à minha alma eu deixo lá guardada. Aleluia. Muitas vezes eu peco, eu não confesso o meu pecado. Muitas vezes eu passo um trauma, eu não procuro ser curada desse trauma. Muitas vezes a irmã me chamou a atenção ou não falou comigo. A minha alma é sensível, ficou triste. A vereadora passou por mim, nem me cumprimentou. Aí eu fiquei triste. Mas eu não cheguei e falei para ela: irmãzinha, tudo bem? Minha amada, você passou por mim, nem falou comigo, fiquei triste. Às vezes eu nem sei o problema que meu irmão está passando. Muitas vezes eu nem sei quando eu magoei você. Eu não entendo que eu te magoei. E aí, irmãos, você se entristece. Aí você senta nos primeiros bancos, aí vai sentando no segundo, no terceiro. Quando dá lá, você está sentando lá no último banco. Tem um dia que você não vem mais na igreja. Irmã, você saiu da igreja? Saí. Por quê? Porque o porteiro falou grosso comigo. Porque a irmã não me deu a paz do Senhor. Você não sabia o processo. Por isso que a Bíblia diz que quando alguém fizer alguma coisa contra você, você vá lá, se reconcilie com o seu irmão e volte para ofertar. Porque às vezes a irmã não percebeu se me ofendeu. Eu é que tenho que ir lá e dizer. Mas aí a sua alma vai ficando triste, vai ficando angustiada, vai ficando lá no cantinho. A ansiedade, a depressão, irmão, é considerada e reconhecida como a doença da alma. É a doença da alma. A sua alma entristece, irmão, e fica só no seu pensamento aquilo que você passou, o trauma que você viveu, a angústia que você viveu, e você fica ali no seu silêncio e aquilo consumindo você. É a nossa alma que nós temos que priorizar hoje. É a minha alma que eu tenho que cuidar dela hoje. Sabe por quê? Porque é ela, aleluia, que o Senhor vai pedir conta. É dela que eu tenho que cuidar. É dela que eu tenho, aleluia, que zelar. Aí Davi, aleluia, ele diz assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia, se tem alguém se levantando contra você, se o exército de Satanás se levantou contra você, você não foi a única, você não foi o único. Nós estamos em guerra, e essa guerra ela vai acabar quando Jesus voltar. Glória a Deus, aleluia. Aí ele disse: olha, o banquete está pronto. Sabe por quê, irmão? Quando o inimigo diz assim: vou ceifar. Aí Jesus disse: não lhe dê autorização. Prepara a mesa igual o filho da irmã. Jesus tira ele de onde a medicina achou que não tinha mais recurso. Jesus livra você de um acidente. Aí você diz: aquele acidente era para a morte. Jesus livra você, aleluia, de situações que você não está vendo. E ele prepara a mesa e diz: olha, inimigo, olha, Satanás, o que tu pensou que era a derrota vai ser vitória, vai ser bênção. Essa luta que você está passando não é para a sua derrota, não é, aleluia, para você ser envergonhado. Agora só tem um porém: eu vou ser envergonhada, você vai ser envergonhado se você não tiver o Senhor Jesus como pastor. Se você não estiver atrás do seu pastor, os passos do seu pastor, aí nós corremos um sério risco de sermos envergonhados. Sabe por quê? Porque quando eu me desvio do olhar do meu pastor, tem lobo,
tem leão, tem urso, né? Tem armadilhas. Então eu tenho que estar segundo o chamado do meu pastor. Quando ele colocar o cajado, e você sabe, irmãos, que lá no Oriente, eu tive um estudo sobre isso. Lá no Oriente, quando o pastor ele vai mudar de lugar, quando ele vai para uma outra localidade, para uma outra situação, ele bate o cajado. E quando ele bate o cajado e ele faz um barulho, a ovelha conhece que é hora de levantar acampamento. A ovelha conhece que está na hora, aleluia, de seguir o pastor. E ele vai andando e vai batendo o seu cajado, e a ovelha ela vai atrás. Ela vai seguindo os passos do seu pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus ele ainda é seu pastor, você não perdeu essa batalha. Você não perdeu essa guerra. Aleluia, a vitória ela é eminente. A vitória ela é certa, aleluia, porque Jesus ele não falha nunca, aleluia, ele perde uma batalha. Não existe, aleluia, ninguém grande, não existe luta grande, não existe perseguição grande, não existe peleja que ele, aleluia, não dê a vitória para nós. Ele é fiel, ele é aquele irmão que nunca vai deixar faltar. Ele está sempre conosco. Aleluia. Glória a Deus. E essa foi a palavra que o Senhor trouxe para nós. Quando você estiver pensando, ai Jesus, hoje eu estou fraca. Ai, traz bondade para mim. Traz misericórdia. Traz, aleluia, a tua graça para me levantar. Aleluia, glória a Deus. Porque é Ele que nos levanta todos os dias. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Foi Ele, aleluia, glória a Deus, que dirigiu nossos passos até aqui. Deixa eu finalizar, irmão, dizendo para vocês: homens e mulheres valorosos, importantes na obra do Senhor, aleluia, que recebeu do Senhor, aleluia, ferramentas para trabalhar na obra do Senhor. Continue, porque o teu e o meu Deus não desiste de nós. Ele vai estar conosco e nós vamos habitar na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que é longos dias? Muitos dias. Vou ficar velhinha na casa do Senhor. Vou entrar, aleluia, com a bengalinha na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor, sendo referência na obra do Senhor. Aleluia, quando eu olho para estas mulheres aqui, aleluia, glória a Deus, o Senhor me impulsa a dizer: eu e você somos referência para os jovens, eu e você somos referência para essa criança, aleluia, somos nós espelhos neste lugar. Por isso que Ele selecionou você para estar neste lugar, neste dia chamado hoje. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe. Aleluia, estou muito feliz de estar com vocês e grata a Deus por me dar essa oportunidade de estar nesse santo lugar adorando o seu nome. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, aleluia.